Olá, nós somos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, estamos sendo orientados pela professora Leilane. Esse trabalho foi elaborado por mim, pela Juliana, pelo Mendel e pelo Vitor. O título do nosso trabalho é Camuflagem e Mimetismo, o que passa despercebido por você, e abordaremos esse assunto diferenciando conceitos entre camuflagem e mimetismo, a sua importância como estratégia evolutiva e daremos exemplos com ilustrações. Sabemos que a competição entre espécies é algo decorrente da natureza. Existe uma forte relação entre presa e predador, onde enquanto um caça, o outro precisa fugir ou se esconder. Os processos de camuflagem e mimetismo funcionam como uma estratégia, tanto em momentos de predação, quanto em momentos para fugir ou para se esconder do predador. Por isso, esses são mecanismos que funcionam como estratégias de sobrevivência, pois os animais que possuem eles acabam tendo uma vantagem evolutiva nessa luta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos da camuflagem e do mimetismo. A camuflagem consiste na interação do corpo do indivíduo com o habitat, ou seja, ele se esconde visualmente, alterando sua cor e forma. Isso acontece devido à existência de células chamadas cromatóforos, que são granulações pigmentadas que existem em sua pele e variam dependendo da radiação luminosa que recebem. Já o mimetismo consiste na interação de um indivíduo com outro indivíduo, ou seja, um organismo homímico imita outro organismo considerado mais perigoso pelo predador, evitando assim a sua predação. Há controvérsia sobre essas definições entre a camuflagem e o mimetismo, pois alguns autores identificam a camuflagem como um tipo de mimetismo. Né? Eles inserem a camuflagem dentro do mimetismo. Desse modo, o mimetismo seria uma abordagem geral desse mecanismo estratégico. Ele seria definido, então, como um fenômeno que o organismo se apresenta com a aparência de um outro ser vivo ou do meio. O mimetismo também é uma estratégia utilizada a nível microscópico. Acontece quando um patógeno mimetiza características estruturais ou moleculares das células de defesa de um organismo infectado, criando tempo para que ele se instale, para ele poder gerar uma infecção. E, mesmo assim, quando ele é notado, ele já tem tempo para ele desencadear uma doença autoimune, porque o organismo acaba combatendo as próprias células devido à semelhança, seja estrutural, seja molecular. Um desses exemplos é o vírus HIV-1, que possui uma proteína que é homóloga à sequência de aminoácidos dos astrócitos humanos. Isso faz com que o sistema imunológico passe a combater as próprias células nervosas devido à infecção pelo vírus. E aqui nós temos uns exemplos de camuflagem, em que em A, nós vemos que o lobo possui uma coloração branca, semelhante à neve. Em B, nós temos o leão, que possui uma pelagem no tom semelhante à coloração da vegetação seca da savana, que isso confere a ele uma facilidade para caçar, passar despercebido pelas presas. Em C, nós temos a coruja, que possui uma coloração mesclada de acordo com a coloração dos troncos das árvores. Isso ajuda ela tanto a mimetizar para se proteger de um predador, quanto para predar. Em D, nós temos o lagarto, que possui a coloração parecida com um dos troncos das árvores e os líquens. Em E, um peixe-linguado, que possui a coloração semelhante à cor da areia, e seu comportamento de ficar próximo ao substrato confere a ele uma camuflagem semelhante ao solo. Bom, aqui eu vou dar alguns exemplos, né, de mimetismo, não vou entrar muito em detalhes, mas aqui em A, vocês podem ver uma fêmea de uma aranha que ela imita uma estrutura corporal e comportamental de uma formiga vermelha, conhecida, né, popularmente, e ela é bem ofensiva, né? Ela está aqui em B. E aqui em C é uma cobra coral falsa, que imita a cobra coral verdadeira, aqui em D.
E essa é bem interessante, que é uma orquídea do gênero Opris, que possui a forma do labelo semelhante ao corpo da fêmea de uma abelha. E ela elimina as mesmas substâncias químicas que atraem o macho zangão para realizar uma pseudocópula. E faz parte de um mimetismo reprodutivo. Né? Esses dois exemplos que a gente deu foram tirados desse trabalho aqui, né? Que está representado. Foi um trabalho muito interessante que eu achei. E a gente quis representar um pouquinho aqui para vocês, para ilustrar, né? Acho que fica bem representativo. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre como essas estratégias, né? Esses mecanismos são importantes para a evolução dessas espécies, porque, como foi abordado no início da apresentação, eles funcionam como estratégias evolutivas, né? Tanto para enganar o predador como para a predação em si. Então, eles, além de, né, assim, não causar uma luta, que é uma coisa que todo animal foge, né, de causar uma luta direta, eles também causam uma técnica que se chama técnica de ocultação de animais, né, que é essa capacidade de variar sua cor e forma, essa capacidade de se esconder, favorece esses animais, pois eles acabam passando despercebidos, né, sem precisar lutar, gastar energia em uma batalha por comida. Então, assim, eles aumentam sua sobrevivência, sua chance de se reproduzir e perpetuam sua espécie. Então, eles acabam se favorecendo, né, na seleção natural e acaba sendo favorecido nessas estratégias evolutivas. E esse foi o nosso trabalho para o NEB. A gente queria agradecer à professora Leilane por todo o apoio, por toda a orientação, e por hoje é só.